Amém, queridos. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias 6, verso 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Nós estamos muito felizes com este período que nós estamos passando, entrando em dezembro, que por si só já é um mês muito agradável, né? É o começo do verão, nós temos as festas, nos encontramos com os nossos familiares. 34 pessoas se batizaram neste sábado, e nós estamos muito felizes com isso e queremos agradecer a Deus por essa festa abençoada. As pessoas às vezes não entendem, né? Mas o batismo é muito importante, porque o batismo sinaliza, representa, marca o momento da entrada da pessoa, a decisão consciente que a pessoa toma de fazer parte do povo de Deus, de entrar no reino de Deus. É uma decisão de que ele está tomando de ser seguidor de Jesus diante de todo mundo, diante das pessoas, em público. O batismo é um ato público por isso, porque é uma decisão que eu tomo diante de Deus, diante dos anjos, diante da igreja, de que eu estou tomando uma decisão de me tornar seguidor de Jesus. Esse é o símbolo do batismo. Por isso ele é muito importante. O batismo é um rito de passagem. Entenda isso. O batismo é um rito de passagem. Os ritos de passagem são fundamentais na vida. A nossa geração não percebe isso, porque a nossa geração cospe nas tradições e não entende a beleza que há em algumas tradições e a necessidade que há nelas. A geração de hoje quer ser informal em todas as coisas, não percebe que algumas tradições são fundamentais, porque elas criam algo, elas criam uma realidade. E o batismo é um rito de passagem que marca, como todo rito de passagem, marcam com ferro a pedra da nossa história pessoal, que algo muito importante aconteceu. Por isso que as pessoas casam da forma como casam. O casamento é um rito de passagem que marca a passagem da vida de solteiro para uma outra vida. O casamento, da maneira como é celebrado, ele tem uma importância tremenda na psique humana. Não é uma tradição vã, como as pessoas, infelizmente, por não perceber, porque é que algumas coisas sobreviveram ao teste do tempo. Você sabe por que algumas tradições sobreviveram ao teste do tempo? Por que elas duraram milênios? Porque elas têm uma importância fundamental na vida humana. E nossa geração não percebe isso e quer desfazer todas as tradições por tolice, por achar que... E não tem nada para construir no lugar. Você quer desfazer coisas e não tem nada para construir no lugar. E o batismo é um rito que Jesus instituiu, um rito de passagem da vida antes de Deus e da vida com Deus. É o momento em que eu deixo a antiga vida que eu tinha sem conhecer a Deus, e eu digo claramente que eu estou tomando consciência de que eu vivia sem Deus, e agora quero viver com Deus. Eu estou tomando uma decisão diante das pessoas, diante de Deus, diante dos anjos, diante de Satanás, que ele saiba que eu escolho por Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coisa linda isso, né? Os judeus têm o Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? É um rito de passagem que marca o fim da vida infantil. O judeu sabe quando ele deixa de ser criança, porque há uma festa para isso. Há um rito para isso. Você não é mais criança. A partir de hoje você é filho da lei. Você chegou na idade da consciência. A partir de hoje você é um homem responsável pelo que faz. E há uma cerimônia, há uma celebração que tem força na psique daquela criança. Pode ter certeza
que aquilo marca a criança. Assim como o batismo marca os nossos corações. Quero ouvir um amém. Então, não é qualquer coisa, são momentos únicos, gravados na nossa alma. Por isso é importante você casar como as pessoas casam. Tá certo que elas casam sem entendimento, acham que é só a cerimônia. Não é, não. A cerimônia marca o fim de uma era na minha vida e o começo de uma outra. É claro que às vezes dá vontade de voltar à vida de solteiro, né? Mas aí a gente passa a mão aqui e fala, não posso mais. Eu escolhi outra coisa, quero ouvir um amém. Agora, e assim o batismo. O batismo, eu também. Todo mundo às vezes sente tentação pela vida antiga. Mas você passa a mão na aliança que você fez com o teu Deus. Diz, não, mas muito melhor do que os antigos prazeres que eu tinha, eu andar nos caminhos do Senhor, amém? Agora, o que se espera? O que se espera desse novo homem? Que a Bíblia fala, né? Que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram. O que se espera dessa nova criatura? Nos batizamos para começar uma nova vida. Não pode ser um rito religioso. Tem que ser algo que tenha correspondência na realidade da minha vida. Tem que ser algo real, trazer alguma mudança. Quem se converte quer saber qual é a vontade de Deus. Porque eu quero seguir a vontade. Eu me converti para seguir a vontade de Deus. Eu não me converti para ter uma religião. Eu me converti para obedecer a Deus, para seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus está no ar. A vontade de Deus está aqui. Cabe a cada um de nós captar a vontade do Senhor nas nossas vidas. A vontade do Espírito, o conselho do Espírito Santo. Quem se converte sente dentro de si algo novo, que é a voz do Espírito de Deus. É verdade ou não é? Há uma mudança dentro de nós, há algo novo em nós, que parece frágil, mas não é. É poderoso o que acontece dentro de nós. Algo que me guia e que me faz perceber que certas coisas que eu estou acostumado a fazer, eu não devo fazer mais. Nós temos uma prática aqui na igreja, que nós não dizemos para as pessoas, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Nós confiamos na voz do Espírito de Deus. Claro que na medida em que nós vamos pregando, vamos falando os princípios, cada um segue, cada um vai percebendo aquilo que tem que ajustar na sua vida, mas nós não enquadramos as pessoas, você, olha, não. Porque se você se converteu de verdade, se você se converteu, o que for fruto podre na sua vida vai cair em nome de Jesus, pela presença do Espírito de Deus na sua vida. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 11, vamos ler, Isaías capítulo 11, a partir do verso 1 diz assim, porque brotará um rebento do trono de Jessé, está falando da pessoa de Jesus, né? Uma profecia sobre Jesus, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito de Deus é um Espírito de conselho. Quero ouvir um amém. Há um conselho aí no seu ouvido, há um conselho na sua alma a cada dia que você levanta da cama. Quem crê nisso? Né? É só você estar sensível para isso. Caminhada cristã pede que nós estejamos sensíveis ao conselho do Espírito Santo. Há um conselho de Deus na sua palavra, há um conselho de Deus na pregação, há um conselho de Deus na igreja, há um conselho de Deus no ar, que nós recebemos quando nós tomamos decisões, quando nós temos escolhas difíceis para fazer. É claro que as pessoas querem conselho, todo mundo quer bons conselhos, boa direção. O problema é que muitas vezes quando nós estamos sem Deus, nós queremos o conselho que esteja de acordo com os nossos desejos. Nós queremos conselhos que já sinalizem para nós aquilo que nós já queremos fazer.
O homem sem Deus quer conselho também. O homem que não busca a Deus também quer conselho, quer direção, mas direção que esteja alinhada com os seus próprios desejos. E o conselho do Espírito nem sempre está de acordo com o nosso desejo. E o nosso desafio é seguir a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus contraria os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos propósitos e os nossos projetos. E você não precisa ter medo do conselho de Deus, porque Deus não pede grande coisa de nós. Deus não pede de nós coisas difíceis demais de fazer, ao contrário, Deus está nos guiando para o caminho da realização, da vitória, da felicidade, da alegria, mas eu tenho que acreditar no conselho de Deus. Por que as pessoas acabam se dando mal? Porque eles não acreditam que o conselho de Deus significa felicidade lá na frente. As pessoas não acreditam. Não, mas se eu não fizer isso, eu vou ser infeliz. Quando você duvida, quando você segue o teu desejo, não todo desejo, tem desejo que é bom, estou dizendo um desejo que contraria a vontade de Deus, é porque você não acredita no conselho de Deus. É por isso que nós nos desviamos, evitamos o conselho de Deus. Mas Deus não pede grande coisa de nós. Por que vou fugir do conselho de Deus se o conselho de Deus é bom? Não tenha medo do conselho de Deus. Não tenha medo da palavra de Deus, mesmo quando ela contraria você, mesmo quando ela contraria a tua direção. Siga, não a tua direção, mas a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala, deleita-te também no Senhor. Salmo 37, verso 4. Deleita, tenha prazer em Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quer dizer que nem eu sei quais são os verdadeiros desejos do meu coração. Para dar um exemplo, quando eu ponho um cigarro na boca, eu estou satisfazendo um desejo, mas no fundo, não é esse o desejo que eu estou satisfazendo. Quando eu ponho uma droga na boca, eu estou satisfazendo, aquilo me dá, né, uma cheirada de cocaína, traz prazer imenso para a pessoa. Mas não é esse desejo, no fundo do coração não é isso que deseja o coração daquela pessoa, é outra coisa. Quando você às vezes se entrega para a pornografia, você está satisfazendo um desejo, mas não é esse o profundo desejo do seu coração. Quando você se entrega para uma aventura que você sabe que não vai te fazer bem, para satisfazer um desejo, não, a Bíblia está falando que não é esse o desejo do teu coração. Você está enganado, sabe? Não é isso que teu coração quer. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho, confia nele, confia no que Ele fala, confia na direção que Ele dá, e o mais Ele o fará. Nós duvidamos que Deus seja bom, por isso a gente não crê na palavra. Deus fala, você tem que ser santo, você não pode se prostituir. Ah, mas espera aí, minha vida, minha liberdade. Tua liberdade tem que estar alinhada com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, né? A liberdade tem uma relação com a verdade. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Para que a minha liberdade não me prejudique, eu tenho que ajustar ela com a verdade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, viva a sua liberdade, mas ajuste, alinhe sua liberdade com a palavra de Deus, né? É isso que traz vida, é isso que traz realização. E Deus fala aqui de uma forma terna, no livro de Miqueias, no texto que nós lemos, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, né? E olha só, eu acho incrível a forma como o texto nos convida a refletir sobre a vontade de Deus nas nossas vidas, porque o texto fala, e o que é que o Senhor pede de ti, meu irmão? E o que é que o Senhor pede? É como se Deus estivesse argumentando com a gente, mas eu não estou pedindo nada demais para você, o que eu peço para você não custa nada fazer. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus.
Fala para o teu irmão, é muito pouca coisa. Fala para ele. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Eu não sei, eu sou livre para escolher o que eu vou semear. Nós somos livres para escolher qual semente nós vamos lançar na terra. Eu não sou livre para escolher o que eu vou colher, porque eu só colho o que eu semeio. Você é livre para decidir o que você vai semear, mas a colheita vai depender do que eu estou semeando. Que você está, né, o que eu estou investindo, onde eu estou pondo minha energia, onde estou pondo a minha vida, onde estou pondo o meu carinho, o meu amor, o quanto estou investindo na minha família. E se eu quero colher as bênçãos de Deus, eu tenho que ter uma relação boa com Ele, um desejo imenso de fazer a vontade de Deus. E esse texto de Miqueias é maravilhoso, porque me ensina o que eu preciso fazer para andar alinhado com meu Pai, com meu Deus. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Praticar a justiça tem a ver com a maneira como eu trato as pessoas. Isso é praticar a justiça. Justiça é dar a outra pessoa o que ela merece, dar a cada um o que é seu, como eu trato o pobre, como eu trato o necessitado, como eu trato o meu irmão, como eu trato o meu vizinho, como eu trato o outro, como eu trato minha esposa, meus filhos. Ser justo é tratar as pessoas com respeito, sabe? Tratar todas as pessoas, o grande e o pequeno, trate com respeito, com honra, né? Honre as pessoas, trate com respeito, olhe nos olhos. Sabe aquela pessoa aparentemente insignificante? Ela tem muita importância, trate ela com respeito. Não existe ninguém insignificante para Deus. Deus espera de nós que nós sejamos justos. Cumpra a sua palavra. Se se comprometeu, cumpra. Seja leal com os compromissos que saem da sua boca. Por isso Jesus fala, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Por exemplo, nós vamos fazer uma convivência. Algumas pessoas às vezes, eu vou e põe o nome lá, a gente compra, a gente se organiza. Só dando um exemplo, né? Quando você lança a tua palavra, as pessoas estão se movimentando em cima da tua palavra. As pessoas revogam. Amanhã eu vou estar lá com você. Você vem amanhã? Ok. Puf, cadê o cara? As pessoas se movimentam em cima da tua palavra, meu irmão. Seja leal com a tua palavra, isso é caráter. Isso é justiça. Seja reto. Falou, cumpre. Ainda que isso contrarie o teu desejo no momento. Não, mas eu mudei, meu coração mudou, meu sentimento mudou, mas a tua palavra foi lançada. Quero ouvir um amém. Fala para o teu irmão, cumpre tua palavra. Fala, seja leal com a tua palavra. Isso é ser justo, pratique a justiça. Honre as autoridades que Deus pôs sobre a sua vida, a começar dos teus pais. A primeira autoridade que Deus põe sobre a tua cabeça é teu pai e tua mãe. Honre, cuide deles até o fim. E cuide com alegria, sabe? Vamos honrar os nossos pais. Quero ouvir um amém. Ande com justiça, cumpra a sua palavra, seja fiel ao que você falou, né? Ande, respeite a todas as pessoas. É tão bonito uma pessoa que respeita o outro. É tão bonito a relação de respeito, a relação respeitosa. É tão bonito ver marido respeitando a esposa respeitando o marido. Porque a intimidade parece que vai gerando um desrespeito. Como diz uma frase inglesa, a intimidade gera o desprezo. Fala assim, está amarrado. Fala, exceto na casa de Deus. Fala assim, a intimidade gera o desprezo. Fala, a intimidade gera o desprezo. Exceto comigo. Exceto comigo. Nós já pregamos aqui, você é excepcional. Posso ouvir um amém? O povo de Deus tem que ser excepcional. Todo mundo faz, exceto nós. Aleluia. Amém.
Não permita que a intimidade faça você desrespeitar o teu irmão, a tua esposa, o teu pastor, seja quem for. Deixa eu puxar um pouco a sardinha para o meu lado também, né? Amém, queridos? Seja justo. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade? Oh, coisa linda, né? Deus quer que você seja bom. Posso ouvir um amém? Seja bom em casa, seja bom na rua, seja bom no trabalho, onde você estiver. Abençoe com a tua palavra, com a tua atitude, estenda a mão. Alguém precisa de um substituto no seu trabalho, se candidate. Alguém está fazendo uma colaboração, contribua. Seja uma bênção onde pisarem os teus pés. Ames a benignidade, trate as pessoas com ternura. Amém? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu às vezes vejo, dentro de casa é onde a gente mais peca, é ou não é verdade? Às vezes, uma das minhas filhas me irrita e eu... Não é fácil ser bom, porque nós temos distorções dentro de nós. Nós trazemos muitas distorções, né? A gente é explosivo. Isso aí, sabe lá por quê, né? Às vezes a gente tem umas reações que nem nós entendemos, né? E depois dói, né? Porque a gente sabe que nós não fomos feitos para ser maus, mas às vezes somos maus. Às vezes somos maus, muitas vezes somos maus, por causa das maldades que nós reagimos, muitas vezes somos imperfeitos, mas nós temos o caminho de Deus, o caminho de volta, né? O arrependimento é a bênção que Deus oferece para as nossas distorções, debilidades e imperfeições. Nós estamos o tempo todo pecando em nossas distorções, nas nossas relações, mas eu sei que eu tenho que ser bom. Quando você não é bom, saiba que Deus a cada manhã renova a misericórdia sobre a sua vida, para te abençoar, para abrir uma nova janela, para você ser uma bênção na sua vida, amém ou não? É isso. E é interessante, a Bíblia fala para nós amarmos a benignidade. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque o mundo ficou cínico, as pessoas não acreditam mais na bondade. As pessoas desconfiam, se você é bom, é porque você tem um interesse por trás. Ninguém acredita mais que alguém possa ser benigno sem ter um interesse escondido. Né? Aliás, até a gente, quando alguém está muito gentil com a gente, fala: o que esse cara quer comigo? O que está escondido aí? Porque nós nos tornamos, o mundo vai tornando a gente... tirando a nossa capacidade de acreditar na inocência, nas intenções inocentes das pessoas. Mas existem pessoas boas, graças a Deus. E Deus está chamando cada um de nós nesta manhã a fazer coisas de boa fé, sem querer nada em troca. Diga assim, aleluia. Você imagina uma comunidade de boa fé, em que você abençoa o teu irmão sem esperar nada dele. Que coisa boa isso! Assim é o céu. E o nosso desafio é trazer o céu para a nossa vida. Amém ou não? Né? Então, suas mãos podem abençoar muita gente. Quem crê nisso, diga amém. Seu braço, sua boca, sua voz, seja benigno. Não seja maldoso, porque o maldoso, ele sempre acha que o outro é maldoso. O malicioso sempre vê malícia nos outros. O mal intencionado acha que as pessoas são sempre mal intencionadas. Não consegue acreditar na inocência. E Jesus morreu por nós sem interesse nenhum. Jesus foi à cruz para nos renovar a esperança na bondade. Claro que não foi só por isso. Jesus foi à cruz para pagar os nossos pecados. Mas pagar os nossos pecados sem cobrar nada. De graça, como diz a Bíblia, é a graça de Deus. Isso nos permite acreditar que é possível bondade nesse mundo, que tem gente boa. E o Deus está nos chamando a tirar as escórias que o mundo foi colocando em nossa alma, esse cinismo, essa coisa sarcástica de não acreditar na bondade. E para terminar, a Bíblia fala
pratique a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Coisa boa, né? Não tem como ser bom, não tem como ser justo sem andar humildemente com Deus. Quero ouvir um amém, né? Diga: andar humildemente. Fala de novo: andar humildemente com meu Deus. Oh, coisa boa, né? Eu gosto daquela atitude, sabe qual é? De baixar a cabeça diante de Deus. A pessoa baixa a cabeça. Andar humildemente com o teu Deus. Quer dizer, Ele é santo, eu sou pecador. Ele é justo, eu sou injusto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Teu nome é santo. Santo. Eu quero aprender a honrar teu nome. Quero aprender a respeitar o nome de Deus, o altar de Deus, a presença de Deus. Tenha uma fé humilde diante de Deus. Exercite a humildade. A gente aqui às 7 horas da manhã, quando a gente ora, a gente gosta de iniciar a oração de joelhos. Não é uma prática só religiosa. É uma forma de nós dizermos: eu preciso me humilhar um pouco diante de Deus. Aí me lembro, né, de que eu sou pecador. Deus fala comigo. A humildade protege. Presta bem atenção no que eu vou falar a você. Presta bem atenção no que eu vou te falar. A nossa humildade, a humildade protege a gente da nossa loucura. Da loucura do nosso coração. Porque o nosso coração tem loucuras. Passa loucura na nossa cabeça. Na nossa cabeça passa as coisas mais disparatadas. A humildade me protege. E autodepreciação não é humildade. Não é eu dizer: eu não sou ninguém. Isso é mentira. Como ninguém? Jesus morreu por você. Você vale muito. Você tem muito valor. Posso ouvir um amém? Você tem muito talento. Você é uma bênção. Então, humildade não é dizer assim: eu não valho nada, eu não sou nada, não sou ninguém. Não, isso não é humildade. Porque eu me depreciar não é humildade. Eu tenho que saber meu valor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que saber o valor que você tem. Você tem que saber o talento que você tem. Você tem que saber as habilidades que você tem. Você tem que saber a honra que você merece. Deixa eu falar de novo para você. Você tem que saber a honra que você merece. Não que você vai sair exigindo ali, mas você sabe, porque se alguém te depreciar, ele pode me depreciar, mas eu sei quem eu sou. Isso não é humildade. Humildade é você saber que tudo que você é depende de Deus. Humildade é saber que todos os nossos talentos vêm de Deus. Eu não sou nada sem a dependência de Deus. Posso ouvir um amém? Aí sim eu não sou nada, porque eu estou desprezando a fonte que me gera todas as coisas. Por isso a Bíblia fala: andar humildemente na presença de Deus. Humildade é saber que sem Deus eu posso perder tudo que eu sou, e tudo que eu tenho, e tudo que eu conquistei. Isso é humildade. É a humildade que me faz orar todos os dias. É a humildade que me leva a jejuar, porque eu digo assim: eu preciso me humilhar diante de Deus, porque eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso da direção de Deus. É a humildade que me mantém em conexão com Deus. Deuteronômio 28, a Bíblia fala que quando você anda nos mandamentos de Deus, você não anda em vão, você vai ser abençoado. Deuteronômio 28, 9 fala: o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor. O nome de Deus está sobre a tua cabeça, sobre a tua testa, sobre o teu peito, e terão temor de ti. Olha o verso 11: e o Senhor te dará abundância de bens. Fala assim: aleluia. Fala: eu recebo
no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, no fruto do trabalho da sua mão, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Ao verso 12: e o Senhor abrirá o seu bom tesouro. Há um tesouro nos céus sobre nós. Deus está abrindo o seu tesouro sobre a sua vida, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Toda a obra das tuas mãos. Se nós andarmos humildemente com nosso Deus, praticarmos a justiça, amarmos a benignidade, as chuvas do Senhor virão sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre teus filhos, sobre teu lar, em nome de Jesus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, oh. E os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei